Senhor. Quero agradecer ao pastor Marina pela confiança, o presbítero Reginaldo, a igreja cristã profunda por mais uma vez estar aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Lucas, por me aceitar na sua vida, tá? Eu quero compartilhar com vocês então um pensamento. Ezequiel capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos 7 versículos desse capítulo. E ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e atos. Irmãos, podem citar, obrigado por levantarem. Irmãos, olha só que maravilha. Profeta Ezequiel. Aí eu quero destacar: profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Naum, Abacuque, tá? Esses profetas bíblicos. Aí eu meditando comigo. Aqui no Brasil, muitos querem ser profetas, muitos querem estar profetizando, mas eu duvido quais desses profetas brasileiros passa ou terá a coragem de passar pelo que Isaías passou. Isaías foi jogado no calabouço por profetizar a verdade, andou nu, pelado, sem roupa. Eu não sei se você pode enganar, pastor, me ajuda. 3 anos para isso? 3 anos? Pastor Maria, eu quero ver quem é o profeta aqui no Brasil, na cidade de Biporã, que tem coragem de profetizar a verdade pura, simples, nua e crua. Mas não, os profetas brasileiros querem profetizar o que a igreja brasileira quer ouvir, ser uma bênção. Mas esquece que quando Deus falou para Abraão ser uma bênção, Deus estava corrigindo Abraão, porque nos versículos atrás ele cometeu esse pecado de entrar com Agar e nascer Ismael. Está aí, ó, a história para contar aí, ó, a consequência do homem ou querer tomar a frente de Deus. E aqui, o profeta Ezequiel, irmãos, igreja do Senhor, foi levantado para profetizar contra o próprio povo dele, o próprio povo de Israel, para chamar a atenção, para repreender. Não foi Deus que levantou Ezequiel para dizer para o povo de Israel: olha, nação minha, eu sou com vocês, vou estar derramando as bênçãos do céu, vou abrir as comportas do céu, vocês serão abençoados, vocês serão regozijados, vocês serão fartos. Não, olha só, se vocês não obedecerem, deixa eu permitir fazer um exemplo aqui. Eu sou profeta, Deus manda eu dizer a Ezequiel, eu estou profetizando o livro. Manda dizer para o Ezequiel que ele vai. Olha, sei que Deus é na palavra, tá? Apenas para poder exemplo. Deus manda dizer a Ezequiel que ele vai se acidentar na rodovia. Os caminhões, é isso? Não, estou dando exemplo. É claro que os anos do Senhor estão corretos, o treino está afinado, apenas para fazer uma simbologia e os irmãos entenderem e compreenderem claramente, assim como a água é límpida. E assim como um dia esclarece para os entenderem claramente. Eu duvido, viu, Ezequiel, que se Deus mandando eu dizer isso para você, eu vou ter coragem de chegar em você e falar. Para circunstâncias atuais, né, Reginaldo? Se Deus falasse para você falar para mim que Ele ia me fulminar, você não teria ter coragem de falar. Eu posso dizer, nós podemos dizer, Ezequiel, pastor Maria, na hora agora, não, se Deus me mandar, eu vou. Na hora você que vai, eu quero ver no ato. Não vai. Olha, irmão, olha, igreja.
para um temor que vai atuar na situação brasileira que nós estamos passando. Às vezes eu dou com todo respeito aos irmãos, para que aconteça o que o povo de Deus, alguns, ao meu caso, as exceções estão com medo. Sabe por quê? Porque nesse momento de perseguição, Deus vai separar. Porque Deus não, porque Ele já sabe quem é e quem não é. Mas Ele vai separar o joio do trigo, os bodes, as ovelhas e os lobos que estão entre nós, devorando as ovelhas simples que vivem como pombas. Que tudo que o profeta brasileiro fala e prega, porque está usando o nome de Deus, aí a pessoa crê e acredita. Mas irmão, eu estava conversando com uma pessoa, ou com alguém, até minha esposa, uma vez falando, que o problema da igreja do Brasil é quando se fala Deus. Já nós estamos aqui e nós cremos que essa palavra Deus, que estou usando nas nossas mentes, corações e almas, já vem o Deus, Criador do céu, da terra, do mar, aquele que viu Jesus, seu Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. É ou não é, irmão? Mas só que o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer para a igreja, de Colosso, de Tessalônica, dizendo que o Deus deste século secou aquela igreja. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse? E a palavra do Senhor fala Baal, né? Muita gente fala, mas o irmão sabe que Baal significa Senhor também. E aqueles que não estão, o pastor Maria até falou aqui no domingo, aqueles que não estão de uma forma harmoniosa, não sei se a palavra que pastor usou aqui, que não estiverem em harmonia com a palavra de Deus, facilmente é ludibriada por Satanás. Facilmente, irmão. Estou falando uma coisa contrária à palavra de Deus? Vou trazer a recordação dos irmãos. E a gente olha para o texto bíblico e não percebe por quê? Porque foi Jesus. Mas se não fosse Jesus, se tivesse sido Pedro, o Mateus não se recordar. A Bíblia diz que Jesus passou 40 dias em jejum e oração e teve fome. E aí foi levado para o deserto e lá foi tentado pelo diabo. E o diabo falou para ele: ô meu amigo, camarada, é grande satisfação ter você comigo aqui no deserto. Vamos fazer um banquete, eu tenho tudo preparado para você. Vamos lá? Foi isso que o diabo falou? Não. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito. Foi o diabo que estava pregando para Jesus a palavra de Deus. E aí, o pastor falou: Jesus diz a própria palavra, pastor. Quando também está escrito: somente ao Senhor teu
E o pastor Marinho queria marcar um culto de vigília, mas quando você tem que passar a palavra do testemunho, para a gente se alegrar. Se alegra, que chora, como que chora. E foram muitas vezes, foram um pouquinho, né, irmão? Das bênçãos que Deus fez para a irmã. E no irmão, está tudo aqui, ó, em momentos de adversidade, Deus trabalha. Quando a gente está em aperto, está apertado, passando por dificuldade, quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra, quando você está ouvindo Deus falar, e aí quando você vai lá para a fila do INSS, vai para a fila do banco, vai para. Aí chega na caixa, dona Lúcia, dona Lucilene, aconteceu isso. Você pensa, poxa, estou certo, estou correto, por quê? Não, mas aconteceu isso. Aí, se você entender assim, ó, um Deus no mundo espiritual vai fazer por isso, que quando a pessoa abrir novamente o sistema, vai dizer, houve um equívoco. Por quê? Porque Deus trabalhou e você não se alterou. Por quê? Porque o Espírito Santo falou lá na tua alma assim. Porque o Espírito Santo fala conosco, irmão, muitas vezes, sem a gente perceber. Eu aqui vários exemplos disso. Porque ele fala conosco, por isso, olha o que vem na minha memória. Por isso, Jesus falou para Pedro: o que eu faço agora, tu não entende, mas tu vai entender depois. Porque o Espírito Santo fala conosco, a gente não ouviu, mas depois que ele faz a obra dele e ajeitar os pauzinhos, aí a gente sai dando glória a Deus, aleluia, até sem entender como aconteceu. A gente não entende como aconteceu, mas dá glória a Deus, porque nós sabemos que foi Ele que agiu. E aqui está Ezequiel profetizando. E olha só, no versículo 10, ele falou que pegou um livro que estava escrito por dentro e por fora. E nesse livro, se achava escrito história de alegria, história de maravilha, de felicidade. Não, está dizendo que estava escrita lamentações, suspiros e raios. E aí, e Ezequiel foi perseguido. Lá no capítulo 11, quero ler com os irmãos mais 6 versículos do capítulo 11 de Ezequiel, que diz assim: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei o mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos teus estatutos e guardem os teus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Então, apesar do povo de Israel ser tudo que a gente sabe que foram, e por eles terem sido o que foram, eles foram levados cativos e sofreram durante séculos, não sei se me recordo agora quantos séculos, mas durante séculos, pelo
sofrimento. Olha, irmão, você está parando para analisar? Foi o povo de Israel que Deus falou para Abraão que faria dele uma grande nação. Esse povo que saía de Abraão iria para o Egito, lá passaria 400 anos padecendo lá no Egito. Depois Deus libertou aquele povo, atravessou o Mar Vermelho. Lá em Êxodo capítulo 19, verso 5, se não me engano, tem uma frase que ele fala assim, que é propriedade peculiar minha. Deus falou que aquele povo era propriedade particular dele. Então, propriedade particular é ninguém toca, ninguém entra, ninguém pega. Não é verdade, pastor? Diz nos textos bíblicos que aquele povo era a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus, e que o inimigo não tinha vez para o inimigo, mas tem uma cláusula para tudo isso. Deus é fiel, e a gente sabe disso, lá em Timóteo diz, por mais infiéis que nós sejamos, ele permanece fiel. A palavra dele não volta, não cai em terra, não volta vazia. Deus é fiel. Então aquele povo é propriedade particular dele. Aquele povo é a menina dos olhos dele. Nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos a menina dos seus olhos. Em nós ninguém toca. Como o povo de Deus, ninguém deveria tocar. Mas eles quebraram a cláusula. Que foi? Olha, gente, ninguém vai tocar em vocês. Vocês são a menina dos meus olhos. Propriedade peculiar minha. Mas vocês têm que obedecer. Porque se não obedecer, vocês vão passar. Vocês vão sofrer. E se não me engano, isso, não lembro o capítulo agora, mas eles disseram para Moisés: tá bom, Moisés, tudo que Deus tem falado, nós faremos. E fizeram? Não. Quando Moisés subiu lá para o monte lá, e Deus estava dando os mandamentos para ele, quando Moisés vinha descendo, estava o povo: aleluia, oh glória, aleluia, oh glória, aleluia, oh glória. E Moisés: pai, que escondido que ela ainda é esse? Aí Deus falou para Moisés: é teu. Moisés, é teu povo, não é mais meu, é teu povo. Deus que tirou a multidão lá no capítulo 19 diz: é propriedade peculiar minha. No capítulo 20 ele fala para Moisés: é teu. Sabe por quê? Porque o povo de Deus procura viver em santidade e justiça. O povo do homem vive no pecado. Por isso que eu falo para Moisés que o povo era dele. Por quê? Porque homem, né? Moisés, homem. O homem natural, a gente sabe que o homem natural não consegue cumprir o que Deus ordena. Amar. Nós tentando viver e andar no Espírito, é difícil amar e perdoar. Imagina quem não ama. Imagina quem não tem o Espírito. É por isso, lá no capítulo lá de Gênesis, quando o pecado e a morte entraram no mundo, a primeira coisa que o homem fez para o outro foi matar. Porque o desejo que há no coração de todo ser humano é matar uns aos outros. Por isso Deus enviou para o coração da humanidade leis para serem cumpridas. Se matar, vai ser preso. Quando na antiguidade, quando os homens não tinham a consciência que hoje nós temos, era olho por olho, dente por dente. Matou, vai morrer. Mas Deus falou, eu conjecturando agora aqui, mas Deus falou: não, o homem não pode tirar a vida do homem, porque quem deu a vida foi ele. Então, se o homem tirar a vida do outro homem, o homem não vai tirar a vida daquele que tirou a vida do outro, porque vai ficar assim, um tirando do outro, um tirando do outro, um tirando do outro. Não, vai tirar
o outro vai ser preso, vai pagar, vai arcar com as consequências. Então, para isso não acontecer, existe dentro de cada ser humano na face da terra a centelha de Deus no coração, na mente e lá no íntimo da alma, que na vez que eu peguei aqui está lá. Está lá, mas está adormecido. Por isso a palavra de Deus fala quando o Espírito dizer: desperta tu que dormes. Aleluia. Aí o homem tem que dar ouvido a essa voz do Espírito Santo que está tratando sobre a face da terra, mas os homens e a humanidade não estão ouvindo. E aqui, ó, o povo de Israel, aqui, eu pergunto para vocês: o povo de Israel aceitava essa profecia? Não aceitava, né, pastor? As profecias que eles aceitavam, sabe qual era? Lá em segunda ou a primeira vez, tem uma narrativa lá em que Acabe chama Josafá para ir lutar. Vamos conquistar a terra, porque a terra pertence a nós. Josafá fala: bora, vamos juntos, vamos lá. Aí antes vamos falar os profetas, 400, só isso. Só 400 profetas. E todo mundo lá, vai, que você vai ganhar. Vai lá, porque Deus já te deu, Acabe. A terra é nossa. Então Deus já te deu, vai lá que você vai ganhar. Mas Josafá tinha uma carapuça atrás da orelha. Mas será que tem um camarada que não precisa vir para mim? Quem quer ouvir pela mim? Na igreja, dentro da igreja, nos dias de hoje. Vai lá, chama Micaia. E a palavra de Deus, antes de chamar Micaia, Deus já está mostrando para Micaia o que ia acontecer. O cara está dizendo para ela: fala o que os outros estão falando. Muito bem. Não, que Deus falou para mim, eu vou falar para ele. Melhor você falar o que os outros. Bom, aí ele chega diante de Acabe e com ironia fala: vai lá que você vai ganhar. Acabe conhecendo que o cara é um profeta verdadeiro, só para dizer: opa, tem uma coisa estranha. Fala a verdade. Fala a verdade. Pois se você não vai voltar. Antes de falar isso, um dos nossos profetas falou: qual foi o espírito que passou aqui na boca? E aí ele falou: escuta, recebeu um soco na boca por causa de falar uma profecia verdadeira. Quem no dia de hoje, irmão, quer isso? Não. O profeta que chegar, pegar aqui como exemplo, tá, irmão? Não vai dizer que aqui aconteça, não. O profeta que chegar aqui vai profetizar o pastor Mário, seu pastor local aqui dessa igreja. Pastor Mário, eu já vejo pela fé, Deus está me mostrando, pastor, esses bancos, tudo cheio, pastor. Viu? Aqui tem umas 20 pessoas, no próximo vai ter 40, no próximo vai ter 80, no próximo vai ter 60. É mesmo? Nossa, profeta. Qual é o desejo de todo pastor? Ver a sua igreja lotada, cheia. Quanto mais rebanho para alimentar, melhor. Agora, qual é o profeta que vai chegar aqui, pastor? Como eu? Respeito. E falar para o senhor: pastor Mário, Deus está mandando. Eu estou apenas dando exemplo. Não estou profetizando, não, viu, irmão? Em nome de Jesus. Pastor Mário, Deus está mandando dizer que vai ficar só o Senhor e a sua esposa. Qual é o profeta que vem aqui para falar isso? E será que o pastor vai aceitar essa profecia? Qual que é a profecia mais fácil para receber? E Acabe aceitou a profecia dos fatos que os profetas, mas a verdadeira ele não recebeu. Prende ele. Quando eu voltar, eu solto. Acabe voltou? E a gente não sabe o significado disso. Nós não sabemos. A Bíblia não relata qual foi o significado. Ele permaneceu preso ou soltou? Ou Deus fez que soltasse ele? Jeremias e Ananias. Jeremias profetizou lá com o chumbo aqui, ó. Você não sabe o que é chumbo, né? Mas você está uma coisa, né, pastor? Eu sei hoje o chumbo, eu pesquisei, eu não sabia também não. Que prende duas coisas assim, ó, eles andaram juntos. E
Jeremias colocou assim, ó, atravessado pelas costas, e andava assim, ó. Aí, pastor, um junto, aqui, ó, para dizer ao povo de Israel, é desse jeito que vocês vão sofrer. Por mais 2 anos, vamos continuar sofrendo. Aí Ananias chega nele e fala, nada. Deus está mandando dizer que esse sofrimento vai acabar em breve. Daqui a pouco acaba. E a gente vai voltar a adorar no templo, a ser santos, sermos felizes, dar glória a Deus, aleluia. Qual foi a profecia que aceitaram? A de Jeremias e de Ananias. E Ananias e Jeremias de novo. O Ananias ficou bravo com ele, quebrou o junto. Olha, quem está profetizando mentira aqui? Porque Jeremias falou que está profetizando mentira. Está fazendo o povo acreditar em mentiras. Quebrou o junto dele. Aí lá vem a nova profecia. Você quebrou o jugo de madeira, mas olha o que ele está mandando dizer, ele vai colocar um jugo de ferro, e aí o povo vai sofrer mais ainda, porque estão acreditando nas suas mentiras. E aí? E Deus mandou avisar, olha, já que você fez o povo acreditar em mentira, daqui a 2 meses, 60 dias, tu vai morrer. E aí, a palavra se cumpriu. Jeremias sofreu, foi jogado no seco, no calabouço também, sofreu no seco, né, pastor? Na cisterna, sofreu também. Agora, qual é o profeta que hoje aqui no Brasil que quer profetizar a verdade? Não, profeta quer profetizar aquilo que vocês querem ouvir, que nós queremos ouvir, para quê? Para estar sempre testado, querendo estar sempre testado, para quê? Para que vocês não para que você, Ezequiel, possa indicar, o profeta Jeremias, pode chamar que sua profecia pensa. É uma bênção, não é? É uma bênção até você ouvir uma profecia de maldição. E aí, irmão, eu quero ler para o Senhor aqui, para finalizar. Para não dizer que eu estou passando eterno na palavra, que vai ser recordado. Agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se não ouvirdes e se não propuserdes em vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. São palavras minhas? São palavras do Senhor através do profeta Malaquias, no capítulo 2. Por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Israel, não quis dar ouvidos aos verdadeiros profetas de Deus. E por isso, Deus fez com que aquele povo fosse levado cativo desse lado e sofreu esse por 400 anos. Mas como ele é fiel com a sua palavra, ele sempre tem e deixa um remanescente fiel. E que eu e você, nos dias de hoje, no século XXI, que nós possamos ser ou tentar ser e viver como a igreja primitiva vivia. Que nós possamos estar realmente com o coração contrito, quebrantados e unidos em adoração ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Que nós possamos, porque o desejo de cada um de nós, a começar por mim, tenho certeza, com esse som daquela criança ali, ó, e do Alan, são deles dois, porque o céu para eles já está garantido. Mas a começar por mim, tenho certeza absoluta que o nosso desejo é ir morar na glória com o Senhor. E hoje a igreja aqui no Brasil está esquecendo esse propósito principal e pensar em viver somente aqui na terra. Quer viver as bênçãos do Senhor aqui na terra. Não precisa disso, porque a palavra de Deus é fiel. Se vocês forem obedientes às
as bênçãos nos alcançarão. Não precisa eu ir correr atrás da bênção, não precisa eu ir buscar a bênção, não precisa eu pedir. Claro, pedir assim lugar, busquei e acharei, batei assim lugar, eu sei, mas não precisa, basta apenas ser fiel. Jesus, nós somos fiel, eu não sei, mas as bênçãos têm me alcançado. Está ali. Uma bênção que eu pedi a Deus por tantos anos. Esse automóvel aí, eu não pedi, mas foi uma bênção que me alcançou. Por quê? Porque quando eu conheci ali, aquela criatura que dentro do jeito algo espiritual divino, a gente precisava vir para cá hoje, precisava de Uber, porque a gente não podíamos vir, porque nós não tínhamos como levar o locomover. E aí Deus minha bênção ali, ela me obrigou, viu? Me obrigou, a gente na caixa econômica, não dá para fazer greve, estava todo mundo embora. Ela falou, não embora não. Vamos ali. Não falou nem para ele, vamos ali. Chegou lá na autoescola, aí Deus dá para ele. Eu fui obrigado. Mas Deus usou a vida dela para o quê? Para me abençoar. E hoje eu posso dizer que o Senhor tem uma felicidade para ele. Mas assim, está muita dor de cabeça para ela, viu, irmãos? Está muita dor de cabeça para ela. Mas enfim, que nós possamos então, mais uma vez, louvar nessa terra, ler e ouvir a palavra de Deus e tentar cumprir e viver. Não é ouvir somente os profetas que profetizam a palavra. Vocês, como o pastor falou aqui, tem que estar em harmonia com essa palavra, para quando um profeta estiver profetizando aqui, o Espírito testificar aí. E aí nós glorificamos a glória subir e a glória que vai descer, como aconteceu lá na abertura do santuário, o templo de Salomão. Diz que a glória de Deus foi tão grande que baixou e os sacerdotes não puderam ficar em pé. Que possa acontecer isso com cada um de nós, em nome de Jesus. Tá bom? É isso que a palavra. Deus te abençoe.